Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom. Muito Mais bem. uma, hein? Chegamos à quinta e última live desta série, hein? Quem diria? Muito bom, cara. Cada sócio aqui trouxe provocações, né? Mas hoje a gente encerra aí essa primeira série, né? Com a pergunta que ninguém gosta aí de ouvir, né? Por que tantas empresas quebram mesmo vendendo muito? Né? E aí a primeira bomba é uma estatística que eu botei lá no artigo, né, que 82% das empresas com crescimento alto destrói valor em até 5 anos. Então é um dado chocante, né? Ou seja, cresce, contrata, expande e morre com caixa aí todo fodido, né? Todo negativo. Então acho que essa é a grande bomba, assim, né? Por que isso, né? E aí, só para fazer uma recordação aí do que a gente fez nesses últimos Vozes da 5, né? O Leandro ele começou com a série mostrando por que os produtos falham e as marcas morrem, né? Ou seja, porque não consegue sustentar ali o que realmente importa, né? O que deve ser entregue. O Bruno, como ele gosta, desconstruiu a ilusão do faturamento e provocou, né, muito bem aí a questão do crescimento sem estrutura. O Johnny foi direto ali na ferida, apresentando o caso recente, né, da Osklen e do Oruan. Né? Então, acho que essa parte de governança ela é bem importante, né, uma governança de verdade. E o Tiagão, aí, na última live nossa, trouxe a questão do GTM, né, o Go-to-Market, que sem um Revenue Growth Management, né, você não constrói valor. Então, é muito importante aí que você tenha a estratégia correta dos canais e da forma que você faz essa gestão, porque senão você já quebra antes mesmo de vender. E aqui eu trago, né, para encerrar a questão da arquitetura da permanência, né? Ou seja, é o que permanece, né, nas empresas, no fundo, que você não vê, né? Aquilo que não aparece. E o que sustenta não é o palco, e sim a fundação. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. E aqui a 5, né, o nosso propósito entra muito bem, que o nosso trabalho não é só inflar a empresa, vender, e sim estruturar. Né? Ou seja, a gente hoje vai direto ali no ponto, sem mimimi, né, e muito em linha do que a gente faz. A ideia é ter aqui alguns blocos, né, de discussão, provocação, cases reais, né, e falar aquelas verdades que tira da zona do conforto. Né? Então vamos para o primeiro bloco aí, que é o paradoxo do crescimento. Ou seja, o faturamento sobe, mas o caixa fica chorando. E aí, para trazer isso, eu quero provocar aí o Bruno. Bruno, quantas vezes você já pegou cliente, né, comemorando aquele crescimento boçal de 200%, 300% em vendas, mas com caixa todo ferrado no final do mês? Conta aí, vai. Olha, Aragãozinho, vou falar para você que é mais comum do que a gente imagina, né? E aí que começa a vir a acender essa luz, né, que muitos acham que o farol está verde, e aí quando você olha para o caixa, ele está capotado. E aí começa a maluquice, né? Porque você vê setores, você vê CFO, CEO batendo palma, né? Só que você sabe que no fim o seu caixa está estourado, você está tendo que pegar um capital de giro maior, você está fazendo desconto de boleto, aí você tem que rezar para o banco não ter concentração porque você tem boleto demais com o distribuidor, né, dependendo do nicho da empresa. E aí eu falo que começa a bater a síndrome da loucura, né, porque você começa a achar que você está andando para frente, porque você está expandindo o teu faturamento, né, você compara o orçamento um ano contra o outro, e você está lá crescendo, a empresa saiu, vou dar um exemplo, né, de 70 milhões, que foi para 130 milhões, e agora está com uma projeção de 180 milhões. E o caixa continua estourado, mais do que nunca, né? E aí a gente começa assim, eu não sei qual é o... É até uma pergunta que eu te devolvo até, tá? Porque isso não conecta de nenhuma forma com o valor de um storytelling que um fundo de investimento ou, né, um player que você vai precisar fazer uma captação, ele quer ouvir. É isso que eu acho muito louco, né? Porque não adianta nada a empresa aumentou o faturamento e quando o endividamento dela está subindo muito. Existe um endividamento saudável. Uma coisa você está pegando dinheiro no mercado porque você está alavancando o seu giro, mas você está com caixa saudável. Isso é um cenário. Outra coisa é quando você está aumentando seu endividamento, você está aumentando seu faturamento, e quando você vai para um fundo, o fundo vai olhar para você, vai olhar para os teus números e falar assim, você está muito seguro.
Não concorda? Bruno, pô, isso aí a gente viveu na pele, né? Então, assim, hoje é mais fácil falar, né? Aquele é o operário de obra pronta, né? A gente viu aí o SoftBank se ferrar e vários outros, né? Então, com o WeWork, né? Que teve aí, pô, chegou a valer 47 bilhões de dólares, né? E, enfim, era um grande PPT, né? E muito investimento, muito mais, antes da Receita entrar. Gastou muito com marketing. E, porra, SoftBank tem vários casos, né? Ele é conhecido no mercado que fez esses investimentos e hoje em dia não, o dinheiro está mais caro e isso gerou aprendizado. Então, hoje o dinheiro realmente ele não entra assim mais no boom, né, de um PowerPoint. E também a gente não precisa ir muito longe, né? A gente teve a época do Ike Batista também, né? O famoso que vendeu mais PPT do que a própria Microsoft, né? Ele ganhou mais dinheiro com PPT. E é verdade. Né? Naquela época eu lembro muito bem, né? Eu vivi isso aí, e era tudo em função de expectativas. E aquilo, expectativa sem o resultado gera risco, né? E aí o risco você pode ganhar muito ou perder muito. No caso, perderam muito. E aí quem afetou foi o dinheiro do fundo, né? Que tem investidores ali por trás, né? Enfim, mas isso tem um aprendizado do mercado. Mas o papel, né? Para você ter mais força de venda e virar um case de sucesso é você se sustentar, né? Você tem casos também que deu certo, né? Então, assim, o mercado às vezes deu muito errado no WeWork, mas deu certo com o Uber, né? O Uber queimou caixa por muitos anos até ele virar a operação, conseguiu virar a operação, né? Então, aí teve realmente uma queima de caixa absurda. Mas aquelas empresas, né, que vão com essa expectativa, mas não tem ali alguém que tem esse caixa para perder na aposta ali, dobrar a aposta, fica bem complicado. Não são a maioria. São exceções de sucesso e a grande maioria não é uma estratégia recomendada. Então, acho que esse é o grande ponto aí. A gente tem vários exemplos, né? Quinto Andar, Loft, WeWork, enfim, a própria Oi, que estava com uma dívida de mais de 60 bilhões de reais, eu lembro disso. Né? Então, acho que esse é um ponto crucial. Mas aí, trazendo para o Tiagão, você que respira aí, go to market, né? Inclusive tem aquela máxima ali no GTM, né, que a gente sempre escuta que foguete sem combustível ele até decola, mas depois despenca, né? Então, assim, quantas vezes você já viu essa ilusão, né, no go-to-market? Eu vivi alguns, tá? De go-to-market maravilhoso e não foi para frente. Só para te dar um exemplo. Não, só para dar um exemplo, eu vivi uma operação que era puro go-to-market, né? Ou seja, contratando, era uma empresa dentro de uma grande corporação que tinha um ótimo go-to-market, uma ótima tese, só que contratou as despesas antes da receita, ou seja, prometeu receita e contratou despesa. Então foi um fiasco, só que era um pedaço, né, da operação, ou seja, foi para prejuízo, mas você vê que às vezes você tem que estar tudo alinhado, né? Então acho que todo mundo aqui pode contribuir, mas fala aí, Tiagão, como é que é esse do go-to-market? Não, primeiro boa noite a todos aí que estão assistindo a gente nesse fechamento dos artigos aí que a gente compartilhou, né, nas redes sociais. E acho que é um excelente ponto, um baita fechamento, e trazendo para essa realidade, Aragon, vivi alguns cases aí, em multinacional e em empresas menores também, startups, que eu acho que é onde isso tende não é uma tendência, mas tende a ser um problema ainda maior, por crescer sem estrutura, a grande maioria, né? E as duas vertentes, né, como você falou, é um erro muito grande, vivi isso algumas vezes, de que a despesa acontece, de fato, antes da receita acontecer, por estruturação de um time comercial, né, contratação de um time comercial, por um novo canal, por uma nova distribuição, comissionamento da equipe de venda atrelado a metas não tão atreladas, de fato, ao negócio que vai trazer, de fato, a rentabilidade, né? Quando a gente fala o próprio RGM e o GTM, a gente está falando de maximização de lucro, então isso é um tiro no pé, de fato, e eu acho que isso se perde primeiro da visão, falando da startup primeiro, tem um grande benefício do crescimento inicial,
para se ter uma massa, né, de faturamento, para obviamente aquilo se tornar atrativo. Mas se não tiver dentro da estratégia, né, esse ponto de equilíbrio, para obviamente ter uma estrutura que olha, né, toda a parte, o ciclo, a governança da área de pricing ligada ao marketing, gerando valor, né, a esse determinado produto, e propriamente dito ao GTM, né, como que isso, não vou vender todos os produtos para todo mundo, para todos os canais, a governança de revisitar esse modelo periodicamente, para entender o que de fato está acontecendo, né? A gente vê muitas das vezes eu já participei de projetos como esse, de que, pô, você tem excelentes produtos que, na cabeça do empresário, na cabeça do CFO, é o top 1 produto, top 5 produto, mas você vai ver aquele produto não agrega o valor de que aquela referência traz, não uma margem negativa, uma margem que não traz nenhum incremento para o custo fixo. Então, acho que isso eu traria como input que, poxa, é um tema de... Eu acho que isso se perde quando essa linha tênue, ela deixa de olhar o consumidor de fato, o ego, né? A gente falou em algumas das lives, o ego volta a existir, de falar assim, eu sou um produto que a minha marca, ela briga sozinha. E eu perco essa referência de olhar para o consumidor e voltar para dentro de casa e retrabalhar isso, falar assim, o meu consumidor não está aceitando mais isso, e estou perdendo valor e estou buscando só faturamento, mas aquilo não traz resultado. Pô, fantástico, ou seja, crescimento sem base é espuma, né? Brilha até por um tempo, mas evapora. E, Bruno, eu acho que você pode completar, porque a gente tem um produto específico para isso que a gente está conversando aqui, de rentabilidade, que é o 5 Quick Start Margin. Né? Ou seja, a margem não é detalhe. Explica mais aí para o pessoal entender esse produto nosso. Ele é bem contratado pelos nossos clientes e eu acho que vai aqui bem no foco desse tópico aqui. Acho que aqui a gente até vou dividir a bola junto com o Thiagão, né? Mas a ideia é, de fato, você precisa fazer um estudo de portfólio do produto do cliente, né? A gente precisa ir lá, levantar quais são os SKUs, entender, de fato, como está acontecendo primeiro, antes de atacar se o preço está certo, o preço está errado, é no sentido de olhar o que existe hoje, né? Como é que está o seu portfólio? Quais são os SKUs que tem? Tira uma foto, a gente vai olhar o que você está colocando de impacto, o que você está achando que você tem de margem, tá? E aí, conforme, partindo do pressuposto, tá, vamos deixar muito claro, de que a controladoria está minimamente rodando e entregando os custos que a gente precisa, né, tanto do time de compras e outros custos indiretos, né, seja frete ou qualquer outra coisa nesse sentido, que a gente tenha que olhar ali para poder fazer todo esse estudo, né, Thiagão? Acho que de levantar e falar assim, olha, a sua foto do seu portfólio está assim, precisamos, em tese, arrumar primeiro para saber quais são os produtos que, de fato, eles estão com a margem que você achava que tinha ou não, e depois você vai para uma curva ABC de produtos, né, para aí você entender, olhando para o cenário macro da empresa, porque você pode ter uma cacetada de SKUs, e como o Thiago trouxe muito bem aqui antes, você pode ter uma série deles que está canibalizando o seu portfólio. E aí você vai se perguntar, faz sentido ter isso no meu portfólio? Às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que não, porque se a empresa trabalhar com packs, a gente fala que tem o boi de piranha, tem sempre um que você põe lá, porque o consumidor gosta, mas ele não é carro-chefe da empresa, mas ele tem um porquê de existir. Ok, mas você tem que saber o quanto que você vai colocar no combo, qual é o volume que você vai praticar na empresa, e sempre voltando de uma forma de que, olhando para a sua curva ABC, eu estou, de fato, entendendo o que o meu consumidor quer, né, quais são os produtos que são mais consumidos e que realmente é a sua curva A e curva B, priorizando de fato, estes produtos no seu estoque, né, e aí olhando para o seu caixa e sabendo se a forma como o seu time de compras está operando, ele está sangrando a sua operação ou ele está criando uma vantagem competitiva, né? Aí eu até passo para o Thiagão também, porque o Thiagão pode contribuir. O que é bem interessante, Bruno, que a gente, né, como você falou, o que a gente traz nesse produto? Muitas empresas, a estratégia de RGM é uma estratégia bem complexa, né?
do gerenciamento da receita, né, a sigla. Mas o que a gente olha? Tem muitas empresas que têm informação, né? Qual que é a gestão desse dado? Então, você tocou em alguns pontos, mas um deles adicionais é também, por exemplo, a maioria das empresas não tem uma trava, uma governança de uma política comercial. Qual que é o meu limite teto de desconto para um determinado produto? E é isso onde, é um ralo de dinheiro que vai embora. É 10%? Não existe negociação. É 15% com um combo? Qual que é essa governança? Então, o trabalho de margem do nosso produto margem, falando especificamente de pricing, o GTM é algo que a gente chama mais de a parte, vamos dizer, mais comercial, mais operacional. Como que eu chego, aonde eu vou, não que a empresa ela não tenha os seus canais de atendimento, a gente é um outro produto mais, é o Focus, né, o Quick Start Focus, que a gente olha um pouco da parte comercial, a governança, a execução comercial, de como isso está chegando, obviamente atrelado a um bom pricing, né? Eu tenho uma boa estrutura de um Quick Start Margin implementado, como o Bruno falou, um baseline, uma controladoria minimamente implementada. Então, eu consigo ter visões, estratégias para trazer uma receita adicional baseada no portfólio atual ou uma revisão de portfólio. Muito bom. Bom, pessoal, com isso a gente encerra aqui o bloco 1, vamos para o bloco 2. O bloco 2, eu gosto da provocação, é aquilo que não aparece no pitch deck, né? Muito para o pitch deck eu já cansei de ver como investidor, como participar ali do Gávea, como, enfim, investidor anjo. E governança, ele raramente aparece ali, e é o que mata a empresa ali no silêncio, né? Então, governança e reputação são 2 pontos super importantes, e a gente vai para esse bloco. Eu já trago aqui um dado importante, que eu também coloquei no artigo, da Price, que mostrou que 46%, ou seja, metade praticamente das empresas brasileiras sofreram fraude nos últimos 2 anos. Ou seja, governança não é burocracia, é escudo. E aí eu trago, Johnny, comenta aí, né, por favor, aí sobre esse assunto, principalmente aí, dando o exemplo aí da Americanas, né, que quebrou, né, e não foi por falta de venda, né, mas foram 40 bilhões de reais aí indo para o ralo, né, e quem tomou mais essa facada aí foram os investidores. Bom, boa noite a todos, boa noite, pessoal, boa noite aí aos founders e à equipe. Pegando esse gancho aí do Aragon, né, a Americanas é um ponto aí, vai ficar na nossa história aqui do mercado, né, não só ela como outras, infelizmente, mas pensando não só na governança, mas são coisas que entram ali, como o próprio Thiago falou, que tem que ter um olhar de governança meio que para todo o ecossistema, pensando em governança, estratégia, marca. E aí, voltando para a parte de vendas, dentro da governança, a gente tem a questão de rituais que devem ser seguidos ali, não como uma burocracia, mas como um investimento e um olhar técnico e clínico ali para aquela localidade. A estratégia, aplicar isso em cada movimento que a empresa for fazer, não como uma barreira, mas sim como um validador e um cheque ali imediato. E sobre a marca, a gente vê que muitas vezes, como Americanas, você vende, e não só ela, mas várias empresas têm o barulho da venda, né? Aquela coisa tá vendendo, tá indo tudo bem, tá vendendo, tá tudo bem, tá tudo vendendo, mas na verdade não é consistente, está desalinhado com a cultura, e muitas vezes, na verdade, isso afeta a reputação, como foi no caso da Americanas, né? Ali no caso da Americanas específico, é um rombo aí de 40 bi, que impactou todo o mercado, bem como a credibilidade do mercado brasileiro internacionalmente, e as consequências foram muito poucas, né, do ponto de vista tanto criminal quanto do ponto de vista de mercado, né, a não ser a falência da empresa em si, que está em recuperação judicial, mas várias travas são importantes para que as empresas não entrem nesse tipo de espiral. Uma delas é a segurança orgânica, que ela é interna, que ela se protege ali com protocolos específicos, e a segurança ativa, onde você vai buscar ferramentas para olhar o mercado e validar o que você está fazendo, né. Hoje existem fraudes, cada fraude são mais sofisticadas aí com a utilização da inteligência artificial. Então, existem fake news, existem protocolos de ameaça interno e externo, que se não tiver uma cultura e um propósito alinhado, vão ser um problema cada vez maior para as empresas, e aí, caindo não fraudes internas, mas como externas também. E aí vai ser um desafio cada vez maior aí essa área de segurança, né? Segurança e protocolos aí dentro da área de governança. Pô, fantástico. E você vê que no caso da Americanas, com conselho listado em bolsa, auditada pela Price, né? Ela tem o dado, mas ela auditou. E aí o investidor, né? Você vê que como que isso não aparece,
né, ela fica fora ali. E aí, aproveitando o gancho, né, como a gente falou aqui de governança, acho que é a reputação que você já mencionou, Johnny. E aí, pô, Leandro, me fala mais, né, principalmente do marketing digital, de produtos, né, você já viu aí, pô, você está nesse barco há algum tempo e você já viu aí vários players aí quebrando ou gastando uma fortuna, né, com marketing digital e, na verdade, queimando caixa sem nenhum tipo de retorno, né? Ou seja, às vezes a pessoa, o empresário, ele tenta fazer uma aposta no marketing para salvar o negócio e acaba, na verdade, entregando aí mais teatro do que palco, né? Então, boa noite, Leandro. Fala aí. Boa noite, pessoal. O pessoal que nos acompanha aqui, né? Aproveitando, deixem comentários, né? Se inscrevam no canal. Senão a gente esquece aqui, né? O pessoal que nos ajuda puxa nossa orelha aqui para a gente trazer, né, esses detalhes aqui para vocês curtirem junto conosco. Bom, acho que é muito importante nesse assunto que a gente, quando desse tema que foi o 5º artigo do Aragon, né? Arquitetura de permanência, fecha muito bem com tudo aquilo que cada um trouxe, né, na sua construção, né, na sua experiência profissional e histórias, né, porque no final do dia são histórias que a gente está contando aqui do que vivemos, do que passamos, como você bem trouxe, Aragon, de ver muitas coisas que deram certo, mas muitas que deram errado. E eu, né, falo sobre isso, né, no meu artigo, sobre a questão que é quase que um vírus, né, que é o que a gente chama de fatores críticos do insucesso. E muito disso combina com cada um dos fatores que vocês trouxeram aqui. Né? Por falta de planejamento, falta de governança, por excesso de ego, né? Por falta de ter uma visão integrada entre o que o produto de fato vai conseguir entregar versus uma campanha, né, agressiva de marketing, achando que aquilo por si só salva o negócio ou salva o produto. E além disso, né, como o Thiago bem trouxe também, na parte de RGM, GTM, o impacto, né, que a precificação, que os canais, que toda a estratégia por trás, integrada, faz com que o negócio pare de pé e gere caixa. E aí a gente olha para isso, né, como o Bruno falou no início, a empresa, para gerar caixa, ela tem que ter uma gestão financeira parruda, ela tem que ter o que a gente fala, né, Aragon, e acho que é legal depois você comentar mais, sobre uma estrutura invisível, que quando funciona é maravilhoso, mas quando não funciona, né, literalmente a empresa derrete, né, os profissionais, de alguma maneira, não vê mais valor ou até mesmo motivação ali, sentido, né, propósito de continuar naquele barco. E aí o que acontece, como muitas empresas que muito potencial e quebram, por quê? Porque acabam não tendo essa gestão, esse pulso mais firme na área de finanças, integrado com o CEO. E aí que vem o que a gente chama de gestor pamonha, né? Ou seja, CFO pamonha, CEO pamonha, que às vezes ele delega o caos, mas ele não assume o BO dele, né? A responsabilidade de fato dele, técnica, de ele estar aprovando, né, o lançamento de uma nova marca, que daqui 3 meses ela está lá entulhada no estoque, não vendeu, e prejuízo acumulando, e o dinheiro de fato se gastou, ou aquilo que ainda vendeu e não retorna porque é uma inadimplência alta, porque de repente não fez sentido para o cliente, ou porque vendeu sem uma política de preço. Então é um efeito rebote, né, que a gente chama, e também um grande efeito dominó, acho que nesse sentido, né? Então acho que esses são os efeitos de uma mal gestão e falta de planejamento, que é tudo diferente, né, Bruno, que a gente faz aqui, e a gente quer explorar hoje também um pouco sobre o que a Cinco vai trazer para o mercado, está fazendo, está construindo. Acho que é legal a gente falar nesse sentido também. É isso aí. Inclusive, o contra-exemplo é o próprio Microsoft, né? Não sei se vocês lembram, em 2014, né, com a entrada lá do Satya Nadella, né? Ele investiu muito, né? Ele teve uma estratégia, né, para investir na Azure, né, que é a computação de nuvem. Então, foi junto com o marketing, ele teve aí muito assertivo, porque gerou margem para a empresa, ela cresceu de maneira sustentada. Então, você tem os pamonha e tem os não pamonha, né? Então, eu gosto muito daí do exemplo do CEO da Microsoft, que está fazendo aí 11 anos de gestão, e uma empresa que está aí, né, firme e forte, parruda, né, e de maneira consistente. Mas eu acho que aqui, para terminar, eu acho que desse bloco, né, eu acho que o grande ponto são os nossos produtos, né? O que a gente contribui aqui a Cinco
dentro desses quesitos. A gente tem o 5 Legacy, o Bruno pode falar aí melhor, que fala bem de governança, de sucessão, né, de continuidade, e temos também, né, com o André, né, o 5 Market Brand, né, de posicionamento, reputação. Isso aí é muito interessante, a gente vai falar em breve, né, sobre esse tema, mas ele vem aqui ser um produto que a gente entende que agrega muito valor aí para o nosso cliente, né? Ou seja, blindagem de reputação e coerência, tanto na entrega quanto na promessa, né? Under promise e over deliver sempre tem que estar alinhado. Mas, Bruninho, comenta aí desses produtos. O Aragão, só fazer um comentário antes do Bruno até complementar o que você falou aí sobre reputação. A gente até leu um Warren Buffett no começo do mês, ele colocou ali, enviou uma carta ao gerente dele, ele tem uma frase que ele colocou: podemos nos dar ao luxo de perder dinheiro, até muito dinheiro, mas não podemos nos dar ao luxo de perder nenhum pedaço da nossa reputação. Isso está muito ligado há muito tempo atrás, né? A gente não ouve muito falar no mercado e no aplicado, mas existe a arte da guerra de Maquiavel, e ele traça 4 parâmetros também, 5 com a reputação. Ele fala o quê? Estratégia, disciplina, adaptação e preparação e reputação. São 5 pilares que, na verdade, trabalhados de forma consistente, eles estão dentro da governança, e aí Bruno pode completar isso melhor ainda, do que você já falou também. Então, a reputação hoje, cada vez mais, é uma preocupação nossa das 5, porque a gente olha isso de forma global, então a gente consegue dar um parâmetro em várias áreas nesse sentido para as empresas que a gente está trabalhando. É isso, Bruno, manda bala, mano. Muito bom, cara, muito bom, muito bom. Perfeito, acho que eu vou pegar o gancho que o Argon deixou, puxando um pouco de todos os produtos que nós temos aqui na 5. A nossa preocupação aqui na 5 é estruturar seu próximo passo, de fato, olhar a empresa de uma forma 360, tá, gente? Então, quando a gente vai olhar a empresa de uma forma 360, você precisa começar desde marketing branding, né, que muita gente não, assim, tem interesse sobre isso, pensa sobre isso, mas não faz ideia do que tem que ser feito, né? Sendo muito prático aqui, eu acho que as marcas, as empresas aqui no Brasil, elas olham um pouco para isso, acabam sendo, acho que são as maiores mesmo. O André depois vai poder participar, vai estar aqui para explorar melhor isso, né, dar um contexto. Mas, de uma forma geral, você tem uma marca, você tem um público-alvo, você tem um branding que representa uma expectativa do seu mercado consumidor. E tudo bem. E por que eu estou comentando disso? Porque você primeiro precisa saber quem você é, o que você está fazendo, o que o seu consumidor enxerga de você, o que ele espera de você. E para você tangibilizar tudo isso, né, você precisa arrumar a sua casa. Não adianta nada você ter uma marca linda, você ter um produto que de ideia está super bem desenhado, mas ele não entrega aquilo que ele promete, seja por experiência do consumidor, seja porque a sua empresa não tem um planejamento estratégico que defenda de fato e promete, né, tem uma promessa e ela entrega o que ela está prometendo. E aí começam a entrar os outros produtos. Vai entrar um baseline, que a gente tem que ter uma controladoria para estruturar minimamente, né, o que é o coração da sua empresa, que vai olhar vai dar farol vermelho e o farol verde, de que estamos conseguindo entender onde está, qual caixa da sua empresa está vazando dinheiro e qual está contribuindo mais. É como um termômetro para ajudar as outras áreas a entender isso está bom, continua, isso está errado, para. Partindo desse pressuposto, nós temos os kickstarts, né, que vão passar aí pelo margin, vão passar pelo focus, que é justamente olhar para o seu portfólio de produtos, os SKUs estão saudáveis, não estão saudáveis, você está indo para o canal de vendas adequado para o seu negócio, qual canal é melhor, de que forma. Temos também Kickstart Tax para saber se nas rotinas contábeis junto com o tributário você está se aprimorando de créditos e débitos da melhor forma, você está com o melhor planejamento tributário para garantir ainda mais com a reforma tributária que vai mudar essa questão, né, de você, como é que você vai apurar seus créditos e débitos. Você tem que começar a olhar para isso o quanto antes, senão você vai ficar sem esses créditos e esses débitos. Vamos aí depois, eu vou até atacar agora o que o Argon trouxe, que é o 5 Legacy. Por que eu quis fazer essa cadeia inteira? Porque para você chegar no 5 Legacy, onde você quer de fato falar de sucessão, falar de governança, onde as empresas agora, numa troca de geração, estão entrando na fase de trocar de bastão, né, seja porque foram seus pais, seus avós que montaram uma empresa, eu estou falando até dessa forma porque muitas das empresas hoje no mercado, né, brasileiro de PME são familiares, tá? Então a gente, trazendo para esta realidade, faz todo sentido, aumentou essa discussão agora, né, de como vai ser o legado, como vai passar esse bastão, como
cada um vai assumir um papel dentro da empresa, mas para que tudo isso faça sentido, para você discutir um legacy, você discutir de fato como vai ser uma governança, uma sucessão saudável para o seu negócio, você precisa saber o que está acontecendo no seu negócio. Se você não tem minimamente uma grande validação, uma chancela de que você está enxergando de fato o que está acontecendo na sua empresa, não adianta falar de governança, não adianta falar de sucessão. Sucessão de vento não é nada, né? É fumaça, espuma. Então, precisamos arrumar aqui a casa para depois, sim, a gente vai te auxiliar qual é a melhor estrutura. Por quê? Infelizmente, em muitas empresas familiares, pouquíssimas, as pessoas estão ocupando cadeiras dentro das empresas por uma questão técnica ou por uma questão de perfil. A gente sabe disso, tá? A gente gostaria que não fosse essa realidade, mas não é bem assim que a banda toca. Então, normalmente, não, eu tenho aqui um parente, eu tenho alguém que está aqui, ele sempre fez essa parte, então aí você vai levando isso até um X de faturamento da empresa. Depois você vai levando no braço, você vai indo. Só que chega uma hora que você precisa estar muito mais bem estruturado, a parte técnica e emocional ela tem que estar muito alinhada, você tem que saber de fato que a pessoa que está ocupando aquela cadeira faz sentido para o negócio, né, independente de se ele der família ou não, porque nessas horas nossos aqui das 5 nós temos que ser assim, super transparentes, né, que é o nosso zelo, de sem ruído, sem distração, de trazer essa realidade e falar assim, olha, esta pessoa que está ocupando esta posição agora não está contribuindo para o CNPJ, você pode estruturar um conselho, a pessoa vai ter lá uma participação da empresa, um dividendo, o que for, mas ela não vai fazer sentido ficar nesta cadeira porque ela está prejudicando o crescimento do negócio. E essa frieza que aqueles que quiserem uma assessoria nossa, né, do Legacy, a gente vai entrar nesse mérito, nessa ferida. Quis aqui trazer um contexto geral, Aragon, e você também fica à vontade até para trazer esse contexto de governança dessas empresas familiares, inclusive. Não, cara, é exatamente isso. Existe muita questão de ego na governança com a empresa familiar, né? Existe, cara, assim, raras exceções, você tem sempre esse dilema, né, do dono, né, de mandar, de poder, né? E aí, muito em detrimento, você tem casos aí como Bombril, você tem N casos, cara, a gente está aqui umas 50 empresas que sofreram aí na pele, né, e algumas deixaram de existir por questões de família, né, de sucessão em empresas familiares. Então, esse é um processo de transformação do executivo. Ele tem que ser transformado, não adianta botar por goela abaixo que não funciona. Ele tem que entender que isso é melhor. Né? E muitas vezes ele quer um dinheiro para tocar o negócio, mas que esse dinheiro não tenha nenhuma governança interna. Não, eu quero o dinheiro do fundo, mas quem manda aqui sou eu. Não existe isso. O dinheiro ele vem, né, com um rótulo para um determinado cash-in na empresa, para projeto, e sim tem que prestar contas desse dinheiro. Então, essa é uma principal dor, né, do dono, quando ele deixa de ser dono e mandar ter essa centralização total do poder, quando ele tem mais um ali para passar, né, e as boas práticas tem que ser levado em conta, né? Então, acho que, enfim, isso é um dilema que sempre vai ter, mas é muito mais um processo da pessoa entender esse processo do que, de fato, técnica, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Pô, bacana, terminamos aqui esse bloco, né? Ou seja, e agora vamos para o próximo, que é o paradoxo do enxuto. Esse eu gosto bastante, porque é aquela ideia que sempre cortar gera mais resultado, né? Aí eu trago aqui um dado interessante. Nos últimos 3 anos, empresas do Standard & Poor's, né, o SP500 lá dos Estados Unidos, cortaram 3,5% da gestão administrativa. Aí eu trago aqui o exemplo da HP, né, que está com o menor time desde 2015. A Procter & Gamble, grande, também mandou embora 7.000 pessoas. Né? Então, o grande ponto aí, né, você pega um relatório aí da Boston Consulting Group, né, que falou que 75% dos cortes geram perda em até 3 anos. Ou seja, até que ponto, né, isso aí gera resultado? Agora a gente tem o advento, né, da IA cada vez mais forte. O ponto não é o corte, sim aonde cortar. Né? Se você corta gordura, tá ok. Agora, se você corta músculo, você vai ter problema. Né? Então, é uma falsa ilusão. E aí eu trago aqui para todos discutirem, né, quantas vezes vocês já viram aí a tesoura virar motosserra corporativa, né? E aí
comentar aí o que vocês acham desse assunto. Eu queria aproveitar e comentar um pouquinho que acho que esse é um fator clássico, né, de fato, que é uma visão muitas vezes míope, né, de empresas que de alguma maneira não integraram, né, toda a parte de estratégia, tática e operacional. E ali você vê que acaba sendo um processo mais rápido, né, da empresa quebrar ou dela, às vezes, até se afundar mais. Porque, às vezes, nesses processos, empresas maiores, existe uma relação, vamos dizer assim, interpessoal também, né, entre as pessoas, áreas, né, entre os níveis hierárquicos, e é o que a gente fala, muitas vezes também não se enxerga realmente tudo aquilo em relação ao potencial das pessoas, aquilo de fato que agrega valor, e dentro de um mundo corporativo existem situações que nós sabemos, vivemos isso, pessoas se escondem às vezes, né, de maneira que não entregam, não geram eficiência na sua performance, no seu entregável, ou são de alguma maneira também protegidos, às vezes, até por um gestor ou por um outro colega, por alianças internas. Então, é uma falta, né, de estrutura interconectada. Então, ou seja, assim como quando a gente faz uma analogia de um time, né, que encaixa e que vai ser campeão, que você enxerga ali assistindo, né, aquele jogo que está tudo funcionando em perfeita ordem, existe um padrão, existe uma conexão, né, como dizem, né, às vezes eu já sei aonde o meu companheiro está, eu jogo a bola ali e lá ele vai recebê-la. Da mesma maneira, quando um time está à beira do rebaixamento, eles não sabem conseguir, por exemplo, fazer o básico, né, às vezes tocar a bola para o lado. Então, e aí começam as brigas, né, e de fato todo o conflito. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso como uma maneira de uma gestão empresarial, profissional, né, de um nível onde exista, de fato, processos, exista liderança, né, que é o que a gente chama, às vezes, do gestor que falha, porque ele também não tem esse processo, não tem nas mãos ali o domínio do que vai acontecer ou do que deveria, né, para antecipar, para planejar. Então, acho que esse é um bom ponto, né, de partida para isso, porque tem os dois lados da moeda, não adianta, né? É importante estar atento para que isso depois não seja a última cartada, né? E a empresa, às vezes, passada a sobrevivência, ela de fato ir para o buraco né, definitivo. Acho que é muito disso. Exatamente, inclusive mandar embora custa caro, né? Então, é muito caro, né? Então, eu entendo, já passei por situações de empresas que depois de M&A, né, elas prometem para o mercado um X% de sinergia, e aonde a maioria de redução de custos são em pessoas, só que, né, manda os estagiários e os analistas embora para bater um número, e, na verdade, fica cheio de cacique com pouco índio. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas promessas, tem que ser um processo honesto, porque, embora você atinja no curto prazo bônus e você alcance isso, né, gera essa expectativa de sucesso no mercado, logo em seguida vem o desastre de recontratação e você contrata por preço, às vezes, mais caro do que você demitiu, então todo o custo de demissão, com cultura diferente, investimento em educação, investimento em cultura, treinamento, dependendo do setor da empresa, é muito caro, você tem que ter um treinamento específico, porque não tem profissional específico atuando naquela área. Então, realmente, isso aqui tem que ser levado em consideração, não é um número exato para atender uma expectativa que você prometeu por um dinheiro. Né? Tem que estar tudo muito bem controlado num pensamento de médio e longo prazo. Mas... Um ponto adicional, Aragon, antes de deixar os colegas também participar aqui desse ponto, é assim, vamos falar num novo recorte que, além desses exemplos, né, que nós estamos trazendo hoje aqui, é olhar para dentro de um mercado, né, Brasil, interior, né, por exemplo, seja de São Paulo ou de qualquer outro estado, em que, às vezes, aquela empresa tem já, né, um legado ali, né, uma história, e, às vezes, está, né, uma empresa familiar que não consegue, às vezes, profissionalizar a sua gestão, por falta, às vezes, até de confiança mesmo, né, em quem está operando ali, e, às vezes, é um processo que a gente, né, acaba ouvindo histórias que é muito comum, né, de quem está ali no dia a dia, não conseguir, às vezes, ter um direcionamento, faltar esse tipo de situação de liderança, que vai fazer não só o negócio
de alguma maneira, estabilizar, mas também escalar depois, né, com o tempo. Então, a gente vê uma cultura hoje de empresa familiar que não prepara o executivo que venha, seja de mercado ou internamente, para a empresa conseguir se manter, né, num nível de competitividade. Acho que é importante a gente ressaltar isso também. Não, e sem dúvida, e liga com um dos nossos produtos, que é a mentoria, né? Tem a mentoria U, enfim, para esse profissional. A gente tem um board também, a 5 Board, que ajuda ali a alta gestão. E claro, né, quando a gente fala de corte, a gente tem o 5 Turnaround, que não é a motosserra, é um bisturi, ou seja, ele é preciso dentro de um planejamento estratégico, dentro de um contexto, fazendo certo, pensando em todas as variáveis, né? De repente num cargo específico, se é no interior, como você comentou, a gente sabe que a mão de obra é complicada, então você tem que fazer outro tipo, aí vai mais na educação, no treinamento, né? E a gente tem lá o nosso 5 Educação, seja no controladoria, seja em comunicação interna, enfim, justamente a gente pensou nesse desafio e a gente tem esses produtos. Mas eu queria ouvir aí Johnny, Bruno, Tiagão. Fala aí, Johnny. Pode falar. Não. Só queria fazer um complemento dessa parte do... Também até comentar e fazer uma junção aí com o paradoxo do enxuto, fazer com o paradoxo de Teseu, que de uma forma bem simples, ele sai do ponto A até o ponto B, vai trocando as tábuas dele e pegando exatamente o que você falou, né? A empresa ela começa com um pequeno corte para atender a um determinado objetivo, depois vira uma motosserra, e na maioria das vezes se perde ao longo do prazo, não sendo honesto, e no final tendo que refazer um processo exatamente da forma que você falou. Então eu perdi a minha identidade ao longo do caminho, aí se desvia por propósito, uma série de coisas, a mesma lógica do paradoxo de Teseu, né? Ao final da viagem, será que o navio que foi trocado todas as peças, ele ainda continua sendo um navio de Teseu? Será que o processo que foi começado ali continua sendo o mesmo navio? Ou então isso se perde ao longo do caminho se você não tiver exatamente o primeiro ponto, né? A governança, que a gente busca aqui, a todo momento, trazer e qualificar, e uma visão bem ampla de tudo que a gente consegue para isso. Né? Só uma visão paralela aí. Muito bom. Fala aí, Tiagão. Não, acho que nesse sentido que o Johnny falou, a governança, né, ela está super ligada a processo, né? Isso se perde quando não há um processo. Eu já vi muitos casos de redução, né, corte, na verdade, não redução de verba de marketing ao longo do ano, mas por conta de um processo que não é validado, né, ou seja, em determinado momento, esse processo ele não de certa forma, não consegue se provar o quanto traz de retorno um determinado investimento, né? Então aí se confunde muito do que é eficiência, né, com redução de custo, corte de despesa, e se perde. Isso muito ligado em empresas, como a gente falou, né, na maioria delas empresas familiares, por uma gestão, por não ter uma gestão de crise, né? Tudo vira gestão de crise. Então se corta para, obviamente, atingir o resultado. Então, mas nesse sentido, queria colocar que aí dentro daquilo que é pricing, daquilo que é GTM, a gente fala muito de processo, né? De processo de retorno sobre investimento, por exemplo, a parte de desconto também. Não dá mais desconto para ninguém, também não é essa a saída, né? Nenhum produto tem desconto. Produtos sem desconto, em algumas situações, eles vão ter uma redução drástica de uma quantidade de venda que pode ser mais prejudicial ainda. Então, revisão do processo e obviamente, ter gestão sobre isso. E essa que é a parte da governança mesmo, né? Perfeito. Bruno? Cara, você quer mesmo que eu fale nesse... Claro, pô, tô esperando. Levantei aí, agora corta. Assim, eu acho que esse ponto, Aragão, ele é muito complexo. Tá? Por que eu falo que ele é muito complexo? Porque eu não vou lembrar qual foi a pesquisa, quem foi, mas era uma pesquisa mundial. Quando eu estava na Austrália fazendo minha especialização lá em liderança e gerenciamento, eu apresentei esse case que falava justamente que tinham sido interrogados todos os CEOs a nível nacional, né? A nível nacional, a nível mundial, e quase que assim 90% deles disseram que se eles saíssem da empresa no dia seguinte, se tinha alguém para substituir, tá? E isso mostra assim, cara, você imagina, se o seu CEO da empresa morrer, no dia seguinte a empresa está largada
na poeira. Não tem alguém que está ali, não tem alguém para fazer uma assessoria, não tem alguém que já está sendo treinado. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente vai falar de corte de custo, tá? É como você colocou muito bem. Aonde eu consigo cortar? E aí você tem que analisar a sua empresa de uma forma muito fidedigna para falar assim, olha, tem momentos que é gordura, perfeito, está sobrando, não faz sentido, você elimina porque ela não vai ter um impacto nem na sua receita, nem no seu custo operacional, você só, de fato, você não perdeu eficiência operacional, desculpa, você só diminuiu o custo e está perfeito. Agora, muitas vezes você vê acontecer nesse movimento que você falou, o cara vai lá, demite a base mais júnior, mas ninguém quer mexer no bônus do bonitão que está lá em cima. Entendeu? Então, assim, e aí? Que porra de custo é esse? Você está reduzindo a massa embaixo, que é muito mais músculo do que muito imbecil que está lá em cima, que é o que está acontecendo no mercado hoje. Aí você mantém lá pagando um bônus de 1 milhão, de 2 milhões para um imbecil que está numa cadeira que não entrega porra nenhuma, e você quer cortar o músculo que está embaixo. E detalhe, e o cara faz isso achando que ele é um gênio, porque ele tá falando assim, não, porque eu otimizei aqui, ó, tô mantendo o bônus de todo mundo, o EBITDA tá legal, diminuí a eficiência, aumentei, né, diminuí nosso custo, e agora a eficiência vai vai subir, tá bom, aí passa um ano porrada, que nem você falou. Por quê? Porque aí você, de fato, as pessoas que você precisava ter no seu time para estar qualificando elas e treinando elas, para aumentar a sua eficiência, você mandou embora, você tem o custo da recontratação, o Pamonha continua na cadeira dele achando que ele é um gênio, só que ele custa muito para a empresa e não traz nada de resultado, e aí você trazendo isso para o Brasil é pior. Por quê? Porque eu lembro que na pesquisa ela falava que se você comparasse nos Estados Unidos e na Europa, o nível de diferença salarial entre os cargos mais executivos e os mais básicos, eles são mais achatados. E se você vem para o Brasil, o distanciamento é absurdo. É gigante. E gigante. Então, assim, isso você piora mais ainda, porque você sai do analista júnior e você vai para a diretoria, a discrepância de salário e bônus é um negócio assustador. E isso é horrível para o negócio, porque fica todo mundo criando uma carnificina interna de querer crescer, não por uma questão de propósito, de entrega, de aperfeiçoamento, mas porque o cara quer ter um salário maior. E aí é pior, porque nem todo mundo nasceu para ser CEO, as empresas precisam de todos os cargos, e aí no Brasil você vê um monte de gente se matando porque o cara quer virar CEO. Por que ele quer virar CEO? Porque ele ganha mais, porque ele tem um bônus astronômico. Só para complementar, entendeu? Bruno, para você não perder essa sequência, mas nesse sentido no Brasil, você vê que essa corrida maluca que vira, né, de nível de gerência, head, diretoria, nessa busca, né, incessante pela promoção, por atingir esses níveis, claro que ganhar bem não é um problema, e todos querem, e se fazem por merecer, de fato tem que ganhar. O problema é quando isso, como você bem trouxe, vira uma carnificina, onde quem está abaixo desse modelo, quem está servindo como mão de obra, como produção, operação, e não estou falando só de operação chão de fábrica, não. Pessoal administrativo, pessoal corporativo, vira, de fato, uma situação tão tóxica, que é o que a gente está vendo que está acontecendo nas empresas. Profissionais que estão batendo recorde, né? Hoje, quando você olha pesquisas sobre ambientes de trabalho pós-pandemia, no sentido de burnout, né, de crises, né, depressivas, porque a pessoa fala, cara, eu não vou crescer, porque eu não faço parte daquela política, às vezes nojenta, que existe no alto nível corporativo. Você é achatado por tudo isso, e, de alguma maneira, quem está ali em cima não está preocupado se a empresa amanhã quebrar, porque ele, na rede de relacionamento dele, ele daqui a pouco vai para uma outra empresa do segmento, e ele vai ganhar, às vezes, até mais do que ele ganhava, porque ele está vendendo uma cultura invisível que só faz mal para todos que estão ali. Então, acho que é bom a gente pontuar isso também, que é muitas vezes negligenciado, né? As pessoas não falam, e a gente está aqui para também mexer nessa ferida. Ô, Leandro, trazer mais uma sementinha, porque aí é uma discussão que, puta, vai longe, porque é onde separa o gestor do líder, né? De que realmente o cara está preocupado com o meu próximo passo, não o próximo passo da empresa, né? E aí é o ego, exatamente o que você tocou, né? E a grande... Existem muitos casos, né? De empresas grandes ou não, de que realmente isso perdura, né? Tipo, eu estou pensando só no meu KPI de bônus, mas a grande massa que está ali, porque amanhã eu tenho um network gigante para
mas qual é o próximo passo dessa empresa? O legado que de fato eu vou deixar, né? E só para botar essa cerejinha do bolo, que eu estou sendo muito bonzinho hoje, tá? Com o público aqui, não vou expor cabeça de ninguém, mas já conheci muito diretorzinho que batia no peito, eu sou foda pra cacete, beleza. Aí, quando entrou um CEO novo na empresa, sabe o que o cara viu que o diretor era um imbecil, ele não só tirou o diretor, como tirou a equipe inteira de baixo. Foi o diretor e mais uma leva de uns 50. E aí eu tô trazendo esse ponto porque o cara passou durante anos defendendo que ele era um gênio, quando era uma bosta de diretor, ferrou com a vida de um monte de gente, tá? Por conta disso. E aí eu trago sempre o seguinte ponto: existe uma responsabilidade do cargo que você ocupa. Não vou ficar passando pano quente para diretorzinho, para CEO, CFOzinho, que acha que é o gênio da lâmpada, mas que não tem o que o Thiago acabou de trazer e o Leandro colocou muito bem. Não é só uma questão técnica, é uma questão de responsabilidade, de caráter, de integridade de você estar no cargo que você está. Tá? Não vem aqui achar que você vai falar porque eu fiz doutorado, que você pode ter feito o que você quiser, cara. O cargo de liderança é muito mais ligado a valores e você trazer responsabilidade para si, tanto pelos seus acertos quanto pelos seus erros, e fazer com que a empresa cresça, e tá tudo bem você ganhar dinheiro. Só que você está preocupado com o todo. E quando você está preocupado com o todo, não é da boca para fora, é você que vai lá na operação, você conversa com todo mundo das equipes, você sabe o que está acontecendo, você sabe para onde as coisas estão dando problema, você senta para conversar com analista, se precisar, às vezes, para saber o que está acontecendo no chão de fábrica, que a gente fala, porque você não pode ter ego, cara. Você tem que sentar lá e vestir uma camiseta e fazer as coisas acontecerem. E aí a gente fica vendo o que está acontecendo agora é o justo oposto. Está todo mundo querendo sucatear a mão de obra, achando que o mercado é burro, né? Então os caras querem que, assim, aqui a gente vê aí, né? Recentemente a gente viu, a gente quer contratar um CFO as a service. Aí você vai ver a posição do cara, o cara faz ele parece um zelador, né? Ele passa café, ele faz gestão, ele assim, né? Quer pagar 20 mil reais pro cara e ele é o super-herói dentro da empresa, sabendo que a gente sabe que não é isso. Então, assim, aí ficam tentando sucatear, diminuir salário, que o cara faça tudo. Enquanto tem um outro bonitão lá em cima que tá ganhando uma bala, entendeu? E tá, assim, o que eu falo, e não existe esse nível de responsabilidade de quanto que cada cadeira está trazendo de valor agregado para a empresa. E assim, e aí o Brasil tá com proposta, não só no Brasil, mas o Brasil é mais por conta disso. Essa questão cultural que a gente tem aqui, o Aragon pode trazer muito bem, que gerenciou equipes gigantes aqui, de você, assim, claro que a gente tem um problema hoje de geração que precisa ser educada, que precisa correr atrás de valores e, enfim, querer botar a mão na massa, né, sujar a mão de graxa para aprender, mas ao mesmo tempo a gente está vendo um movimento muito inverso, que os qualificados estão sendo esmagados porque está tirando o couro do cara, não quer aumentar salário, não quer pagar nada, e tem várias empresas fazendo isso, e está virando uma zona. Você não acha a mão de obra qualificada e os que são bons também não querem ficar. Então, acho que até joga essa batata para o Aragon, porque ele que gerenciou equipes grandes, como é que você deveria gerenciar isso da forma saudável, né? Acho que esse é o ponto. Bruno, isso é um desafio. Eu diria que isso aí é o grande ápice, vamos dizer assim, de uma gestão, né? Ou seja, a parte técnica ela é boa, as ferramentas são boas, todas as técnicas, todos os treinamentos, eles são importantes, mas, de novo, quando a gente fala de pessoas, né, isso é importante, mas cada pessoa é uma pessoa, né, uma redundância. Então, cada um tem sua motivação, cada um está passando por um momento de vida. A empresa, o que ela tem que fazer pro gestor é deixar muito claro quais são os objetivos e que todos tenham esse alinhamento, entendeu? Dentro das 4 linhas do jogo, né? Que não tenha os favorecimentos, as jogadas corporativas, que a gente sabe que tem. Mas quando isso é muito claro, as regras são claras e tem o embaixador disso na empresa, que é o CEO, não pamonha, mas é aquele que tem top-down essa cultura, uma cultura forte da empresa, cara, é muito mais fácil de trabalhar. Porque você, como gestor, você tem ali as regras, né, e você vai calibrando, né, cada um da sua equipe para aquele propósito. Né? Então é o que eu falo, não adianta ter só Romário, é muito bom ter Romário,
né? Mas você tem que ter o goleiro, você tem que ter todas as posições, inclusive, né, um time numa velocidade não a 300 por hora, mas a 100. Né? Então, assim, temporariamente, eu posso cobrar da equipe nos picos, mas também ter a volta, né? Ou seja, para ter um equilíbrio, para você ter uma equipe de alta performance. O ponto é que, para fins de meta e grana e tudo, e um competir, cara, passa esse limite, né? Então a equipe fica sobrecarregada. E aí começa a aparecer erro, começa a aparecer, né, situações desagradáveis. Então, assim, você precisa de um ambiente seguro, um ambiente bem estruturado, uma cultura, gestores comprometidos, né, um cuidando do outro, e fazendo ali a equipe, e, pô, cara, é uma meritocracia, né? Então, assim, isso passa também, gestor, na maturidade, né? Então, se você tem uma equipe grande, cara, ninguém pode ser outlier e ter a maior meta. Tem que deixar isso claro. Só que o gestor não fala, conta para todo mundo que, porra, ele vai lutar e que todo mundo é outlier. É uma mentira. Existe uma curva forçada para isso. Não tem como entregar isso. Então, ele trabalha no caos. Ele promete o ano inteiro, quando vem um bônus, ele dá notícia ruim, que já era ruim, né, porque tem que entregar, e aí gera uma desmotivação. De novo, é o pensamento de curto prazo, não de médio e longo prazo. Né? E aí você ter metas desafiadoras, não metas para serem cumpridas, metas que desafiem, né? Que saia ali da caixinha. Por isso que é um outlier, que está nas regras da empresa. Então, assim, cara, não é uma ciência, 1 mais 1 é 2, ele é bem complexo, é dinâmico, e eu digo que o gestor ele tem que ter essa aptidão e ele tem que ter esse compromisso, entendeu? Não pode empurrar, não pode falar que foi por causa do outro, não. Ele tem que trazer para ele e ele tem que fazer o negócio acontecer. Né? Então, acho que esse é o ponto, entendeu? Tem um ponto que eu acho que a gente pode concordar entre nós todos aqui, que ele é essencial e não tem como não ter, que é criar um ambiente que de fato seja favorável para que isso aconteça. Eu acho que sem isso, assim, não tem como fazer milagre. É o ambiente seguro, entendeu? Exato. O ambiente seguro é aquele que você contribui e você não é julgado por aquilo. Exato. Entendeu? Você tem a liberdade de levantar um ponto. Né? Isso, quem traz isso, pô, isso dentro de casa é assim, cara, você é a pessoa que traz isso na sua família, no seu ambiente de amigos. Senão, não faz sentido. Se você está num ambiente que não é seguro, que vai virar piadinha, ou que, cara, você vai se retrair. Né? Então, e aí você não tem um time de alta performance. Porque alta performance é sair da caixa. Né? Se é para seguir um roteiro, cara, no limite todos são iguais. É uma questão de tempo e alocação ali técnico. Agora, quando você sai, é justamente porque o Senna era diferenciado. Né? Então, porque os grandes outliers são diferenciados. Porque o Michael Jordan era diferenciado. Né? Todos os high performance jogadores, eles têm uma rotina diferenciada. Né? Ele é o cara que estuda mais, ele é o cara mais reflexivo, ele tem aptidão que ela é treinada. Né? Eu gosto muito do Oscar Schmidt, que ele fala, puta, o pessoal chamou ele de mão santa. Ele falou, cara, não tem nada de santo. Eu treino 5.000 arremessos todos os dias. Eu de olho fechado eu arremesso. Então, assim, o Kobe Bryant chegava 2 horas antes de qualquer jogo para ficar arremessando, Michael Jordan igual. Então, assim, não tem isso, entendeu? Então, tem dedicação, tem o tempo para você fazer o feedback, entender o teu colaborador, entender teu time, ver o que está passando com ele, entendeu? Tirar os ruídos de comunicação, ser duro, cortar, podar. É importante, sim, cortar. Né? Esse negócio, não, tem que cortar, tá fazendo errado. E, você não está arrancando a raiz, você não está destruindo, você está podando, fazendo ela crescer mais. Né? Então, esse é o ponto, entendeu, de gestão. Sim, eu queria só deixar um gancho aqui, Leandro, já uma coisa que a gente conversou. Se você é CEO, não vem falar para mim que você nunca erra, tá? Não inventa, tá? Não existe você ser super-homem, não existe. Não, eu sou CEO, eu nunca erro, eu sou foda pra cacete. Cara, se você já sentou falando isso, pede demissão. Entendeu? Pede demissão, porque ser CEO não é falar que você nunca erra, já tá errado. Já dizia o nosso Rambo Silvestre Stallone, não é o quanto você bate, sim quanto você resiste apanhando, entendeu? Esse é o ponto. Exato, assim, você vai... Bruno, existe o
Existe os CEOs e existe alguns que se acham Deus, né? Tem uns, né? E eu gosto muito dessa linha até, porque assim, eu sou um cara que gosto muito do Simon Sinek, eu acho que o Aragon também, o Leandro, né? E assim, ele é um cara que traz muito isso de uma forma de não é brincadeira. E ele fala muito dessa questão de responsabilização, de valores e de você ter um interesse genuíno de entender mesmo o que está acontecendo dentro da sua liderança e da sua equipe. E não é brincadeira quando ele fala, se você não tiver o interesse genuíno de saber, cara, você passa o maior tempo da sua vida com as pessoas do seu trabalho. E a gente esquece disso. Né? Se a gente olhar nossas rotinas hoje, e você fala, cara, você está trabalhando com essa pessoa direto, não sei quantas horas por dia, você vai falar para mim que você, como ser humano, não sabe o que está acontecendo com ela, não sabe porque que às vezes ela pode estar bem, porque que ela pode estar mal. Você não criar um ambiente propício para que ela perca o medo de errar e colocar na mesa para que ela possa evoluir, isso vira um efeito em massa dentro da empresa que arrebenta tudo. Como o Aragon trouxe, não existe um time de alta performance que tem medo de errar. Entendeu? Não tem como. Né? Eu gosto de deixar essa cerejinha para vocês complementarem, porque é essencial isso. Pô, pessoal, tá 1 hora de live agora que eu percebi. Então, assim, a gente fecha esse assunto polêmico desse bloco. Trazer um aqui rapidamente, que é, assim, é o coração do artigo. Aí, enfim, leiam o artigo. Leandro, pode botar ali o artigo. Né? Sim, ali aproveitar, Aragon, e né, pessoal, acessem o artigo, está disponível lá no perfil do Aragon e da 5. E acompanhem tudo que a gente está falando aqui, né? Muito bem elaborado, né? Muito bem estruturado aqui, que vocês vão se deliciar aí com toda essa série de Vozes da 5. Exato. E aqui eu vou fazer um fechamento em 10 minutos, a gente vai falar aqui qual é o coração do artigo, né? É tudo que a gente falou de uma maneira estruturada, né? São as 5 bases da estrutura viva. E isso tem vários relatórios, Harvard Business Review, Deloitte, que, puta, você tem uma governança sólida, cara, gera mais margem. Pô, você tem transformação na execução alinhado, cara, isso gera resultado. E aí pega que cada um falou, né? O Johnny ali com governança, né? Ou seja, você ter a clareza operacional no que vai fazer sem ego e com governança, isso é importante, é uma base. O modelo financeiro com lógica de sustentação, médio e longo prazo, ou seja, a gente falou aqui do C-Level pamonha, né? Ou seja, é isso, ter caixa, ter sustentação, pensar ali que pode ocorrer um problema com o fornecedor e você tem que ter caixa de 3 meses, 4 meses, 5 meses, ter uma reserva, né? Pessoas, né? O que a gente falou aqui muito desse enxuto, mas pessoas, mas com direção compartilhada, comunicação interna na empresa, isso é o que funciona, top-down, não adianta exigir da equipe se porra na direção, no conselho, não tem isso aí. Todo mundo tem que saber, dentro das limitações, quais são o propósito da empresa, para onde ela está indo, quais são os projetos importantes. Então, comunicação, já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Isso é uma realidade. Um outro ponto, o quarto, é o mecanismo de alinhamento estruturado, né? Ou seja, desde o marketing, desde a estratégia de produto, desde o go-to-market, tudo tem que estar alinhado de maneira estruturada, processo e acompanhamento, controladoria, e, por fim, a memória ativa, né? Ou seja, a gente tem que não pode sofrer pela amnésia da corporação. Né, você tem que, ela não morre porque ela erra, e sim porque ela repete o erro. Né, a gente já falou, o CEO ele vai errar, mas não pode repetir o erro, senão vira comédia, né? Então, assim, não pode. Você tem que ter a memória do que você aprendeu, que você errou, e, qual foi o erro? O que aconteceu na Americanas? Né, o que não pode mais acontecer? O que o regulador CVM está fazendo para não acontecer mais? O que a Price está fazendo para não acontecer mais? O que o investidor está usando de mecanismo para tomar cuidado e investir nessa empresa? O que a própria Americanas está fazendo, entendeu? Acho que é esse o ponto. Passou, foi um trauma horrível, mas e agora? E o próximo? Será que tem alguma empresa que eu estou investindo que está nessa mesma situação? Essa é a pergunta, né? E aí a gente tem os nossos produtos 5 Core, 5 Legacy, 5 Board, que eu acho que é bem importante. E aqui, para terminar, né, eu queria que cada um aí encerrasse, né, e justamente falar aí com uma frase, né, sobre o artigo, né, que escreveu. Então, o Leandro aí falou dos produtos que falham, marcas que morrem,
e assim sucessivamente, a gente fazer aqui o encerramento para não ficar muito tempo vocês aturando a gente aqui. Pode ser, Leandro? Começa aí. Pode. Bom, pessoal, eu trouxe ali no artigo, né, exatamente essa construção dessa governança, dessa análise, daquilo que são os fatores críticos do insucesso, é a falta de ações de eficiência. Não tem como. A empresa que ela quer crescer, ela tem que gerar valor. Gerar valor significa gerar eficiência operacional sobre os ativos operacionais dessa empresa. Ela tem ali um objetivo, um propósito de construir na sua marca, nos seus produtos e na sua entrega, aquilo que ela traga como benefício para os seus clientes, para a sociedade. Se ela, naquilo que ela se compromete a fazer, ela faz de forma antiprofissional ou com falhas na estrutura dela de governança, gestão e liderança, naturalmente o dinheiro vai ficando na mesa. Ela vai abrindo espaço para concorrência, ela vai abrindo espaço para cliente insatisfeito, e isso faz com que vai criando mini rachaduras que depois, lá na frente, a gente já sabe, né, os exemplos clássicos. Posso citar um aqui, né, do Brasil recente, a Via Varejo, né, de tudo que passou ali pós-pandemia, e agora, né, os prejuízos acumulados. Então, vale até a gente marcar depois, senhores, uma live especificamente para detalhar e trazer, né, uma live prática aqui. Com todos Só de cases, acho bom. Só de cases, né, acho que é muito legal. Quem quiser também deixar, né, uma sugestão, um comentário aqui, fiquem à vontade, é sempre muito bem-vindos. Então, a minha frase é: você vai esperar morrer ou enxergar o que precisa fazer? E assim muito chega bom para isso. Entende? Muito bom. Bruno, você que desmontou ali, desconstruiu, né, a questão da ilusão do faturamento, e que você tem a dizer aí para encerrar Olha, como eu já falei bastante hoje, né? Então, assim, eu vou ser mais sucinto, mas eu acredito que acontece agora mais do que nunca, né? Tá muito claro que faturar não é sinônimo de crescimento, tá? E agora, e é uma coisa que eu sempre comento entre os sócios aqui, entre nós todos, tem muita empresa que está procurando acelerador de funil. Toma cuidado com isso, tá? Não é, se faturar mais fosse segredo de crescer, 90% das empresas não estariam quebrando no Brasil do jeito que elas estão. Porque senão era fácil, gente, era só contratar um acelerador de funil, sair vendendo que está todo mundo rico. E não é assim que está tocando a banda. Não estou dizendo que não tenha exceções. Tenha casos que você realmente precisa de um acelerador, mas se a gente olhar para os números, não é o que está acontecendo. E agora, mais do que nunca, para de achar que você tem que aumentar só o seu faturamento e começa a olhar para a sua estrutura. E nós nem entramos aqui ainda hoje em reforma tributária. Aguarde os próximos capítulos que nós vamos depois falar sobre isso. Tá? Então, o recado é: para de querer acelerar faturamento, olha para dentro de casa e começa a parar de pagar incêndio e saiba o que está acontecendo dentro da sua empresa para começar a se estruturar, senão você vai quebrar. Esse é o meu recado. Perfeito. Johnny, governança, que você falou lá da Osklen, com o Juan lá. Tá sem som aí. Tá mutado, Johnny. Se a gente pode, falando em uma frase, né? Acho que a gente pode fazer um paralelo, eu gosto de analogia. Governança como se fosse um neurônio, onde ele traz para a gente a clareza, a conexão e a direção. Então, acho que o neurônio está ali para trazer exatamente isso, como se fosse essa parte que não está embarrando nada, bem pelo contrário, ele quer dar velocidade, mas ele quer dar também propósito, ele também quer dar destino. E como o neurônio, uma coisa que é natural das empresas, isso não vai mudar nunca, a dor é a fraqueza saindo do corpo. Na verdade, toda vez que a dor passa, a gente está mais forte. Então, as empresas nunca vão deixar de sentir dor, e quando sentir dor é bom, porque é aprendizado. Então, é isso. Pô, muito bom. Tiago, mostrou lá que sem RGM, até GTM destrói valor antes da venda. Não, legal. Eu acho que o que fica é a gente não trazer aquele método de voo de galinha, né? Crescer, como o Bruno trouxe, é muito fácil. O difícil é permanecer, né? E para permanecer, isso está totalmente ligado a método de como permanecer, né? Dentro daquilo que eu falei lá no artigo, preço certo, o mix certo, o canal certo, e obviamente tudo isso com o que o Johnny traz muito bem, a governança para que isso funcione. Então, resumindo, é isso.
Perfeito. E aí eu fecho justamente com a arquitetura da permanência, exatamente tudo que vocês falaram. Perfeito. Muito bem, pessoal. Então a 5 ela serve aí para estruturar o invisível, que sustenta margem, reputação e legado. Se a empresa, né, tá aí vendendo para caramba, mas o caixa está chorando, é sinal que tem alguma coisa errada. A permanência está em risco. E aí estruture seu próximo passo. Acho que esse é o grande ponto do nosso Structure Your Next, que é antes que a história vire episódio e não legado. É isso. Obrigado aí, pessoal. Boa noite. E terminamos aqui com 10 minutinhos a mais, mas obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima, nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Valeu.